Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Como tem passado? E aí, assistidores e assistidoras de avatares saindo do mar? E do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. E aí, Lucas, bom dia, tarde, noite, madrugada. E aí, galera que gosta de cultivar uma ervinha diferente? Erva coração, sei. A Marvel encerra aquele que talvez seja o ano mais instável da história do estúdio com Pantera Negra, Wakanda Forever. A continuação do incrível sucesso de 2018 tinha uma série de obstáculos para superar. Desde a perda do seu protagonista, com a morte de Chadwick Boseman em 2020, até as polêmicas trazidas pelo comportamento de integrantes do elenco. O diretor Ryan Coogler e co-roteirista Joe Robert Cole ficaram então com a responsabilidade de, no mínimo, manter o patamar da única obra do estúdio a concorrer a melhor filme no Oscar. Mas será que Pantera Negra, Wakanda Forever, consegue esse objetivo? O filme é capaz de superar o cansaço que o subgênero de heróis tem enfrentado? Será que é possível ter alguma expectativa de boa campanha para as premiações novamente? A gente já assistiu e veio aqui comentar com vocês sobre as melhores e as piores partes do filme. Mas antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes para você que é fã do Meia. Primeiro, lembra de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, com todo mundo que você puder. Essa rede é importantíssima para o podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, vem com a gente debater Pantera Negra Wakanda Forever no Meia Opinião. Eu acho que a gente começar a debater Pantera Negra Wakanda Forever pela sinopse já é uma espécie de spoiler. Eu acho que não só um spoiler, como talvez uma das coisas que possa ter atrapalhado o filme. Toda a argumentação pré-filme, né, de que o Chadwick Boseman não seria substituído, Pantera Negra só tem um e tal, e criou toda essa cultura da especulação em cima do que seria o filme, né, como ele seria estruturado. Mas assim, digamos que esse filme trata das repercussões imediatas, não só da perda do Pantera Negra, mas das repercussões imediatas da perda de um chefe de Estado, chefe de governo forte e como os outros países encaram essa perda desse chefe de Estado, como a relação deles com esse Estado forte, sem um chefe forte, muda. E como eles vão se aproveitar disso. E no meio do caminho a gente tem também uma outra sociedade muito similar ao Wakanda, também com Vibranium, que também está se sentindo ameaçada. E o filme vai rodar basicamente sobre como essas duas sociedades têm que se enfrentar e tem também que enfrentar o mundo à sua volta. Eu acho que dá para fechar a sinopse do filme mais ou menos assim, sem entregar muita coisa, porque eu acho que tem alguns mistérios do filme que valem a pena ser mantidos. É lógico que a gente vai fazer um episódio aqui grande, 1 hora, então a gente não vai ficar sem entregar partes do filme, mas a gente não tem o objetivo de estragar a experiência pra ninguém, não se preocupem. Gusta, como o mais anti-Marvel de nós três, a gente sempre tem que falar aqui, o ranking é Lucas, Gusta e eu. Lucas, eu e Gusta. Você Sim. fala pra gente aí o que você achou desse novo Pantera Negra. Já faz uma pontinha aí, porque a gente não existia enquanto podcast quando o primeiro Pantera Negra saiu. Já fala se você gosta dele, se você acha que ele vale mesmo o auê todo, a indicação é melhor filme e tal. E já emenda falando o que você achou dessa sequência. Eu gosto do auê que o filme teve, o primeiro, de 2018. Acho que a atuação do Chadwick Boseman é uma das mais louváveis mesmo.
de todo o universo, né? Parece que ele não tá brincando igual muitos dos atores ali no universo Marvel. Parece que eles são uma versão legalzinha deles mesmos, sabe? Na tela. Me dá meu contra-cheque logo. Isso. E eu acho que o Chadwick era uma frente, assim, que ele sabia o peso do filme que ele tava carregando. Pantera Negra é um filme, o primeiro Pantera Negra de 2018, era um filme muito relevante culturalmente, né? Tanto é que ele ficou assim, acho que foi um dos filmes da Marvel que mais se estendeu em termos de conversa, né? Tanto nas redes sociais, quanto na indústria, quanto nas premiações. Então ele foi um filme longo de conversa. E dependendo do aspecto que você tá tratando, é facílimo dizer que ele é sim o filme mais relevante culturalmente do século, pelo menos, dos últimos 20 anos, porque é o mainstream, né? Nunca se viu um filme como Pantera Negra no mainstream, ainda que eu vá ter diversas críticas ao primeiro filme, eu acho que tudo que ele representa, né? Acho que é meio essa ideia. Sim, exato. E eu gosto muito da proporção que ele tomou e da discussão que ele levantou acerca de a gente tá fazendo um cinema com todos os atores negros e a gente tá fazendo filme de nicho, ou esse filme é uma história universal, né? Uma discussão que a gente teve muito na oportunidade do episódio de Mulher Rei. A gente conversou bastante sobre isso. E eu acho que ele é sim um filme universal. Ele é um filme que traz tudo que a Marvel tinha de bom, de entretenimento, todos os trunfos assim positivos, as piadinhas, o bom humor, né? Uma trama leve, mas ao mesmo tempo eles trouxeram problemas muito universais, de conflitos muito internacionais, né? Parece que a escala do filme é muito grande, até para a própria Marvel, porque a Marvel fala de espaço, fala de viagem intergaláctica o tempo todo, mas parece que a escala em Pantera Negra é muito maior, assim, parece que você abre os seus olhos para coisas que, era só os Estados Unidos, sabe? A única coisa que importa em Vingadores é os Estados Unidos, ninguém se importa com o resto, e aí você abre novos horizontes. Você cria uma população que tá ali num território novo, importante para ser olhado, para ser visto e tal. E eu gosto muito do Pantera Negra, apesar de achar que, por exemplo, A Mulher Rei, como um filme de nicho, se a gente for considerar, é um filme bem melhor. Agora, passando já pro Wakanda Forever, eu, infelizmente, acho que eles não conseguem mais tocar essa história da forma com que eles tinham com o Chadwick Boseman. Eu achei, assim, muito apelativo. Não sei se foi o sentimento que eu tive, porque eu sei que muita gente foi pro cinema e se emocionou e achou bonito e achou a história legal e as homenagens legais. Mas eu acho que a história principal, que é o desenvolvimento do conflito, a criação do vilão, é muito enfadonha. Então, quando entra as questões de homenagem, parece que é tudo muito artificial, parece que tudo foi colocado para emocionar a gente de uma forma barata. Não tá na própria trama do filme, não tá entrelaçado com as histórias principais que a gente precisa saber. Eles param o filme para poder explicar o motivo de estar fazendo essa homenagem, do motivo desse filme existir. Eu não quero saber por que vocês fizeram esse filme. Eu quero assistir ele, achar ele bom e ele se tornar relevante por ele mesmo. Você não precisa ficar me explicando por que você fez esse filme. Eu acho que foi um pouco esse sentimento que eu fiquei. Agora eu não sei se vocês também tem essa visão. O primeiro Pantera Negra, eu gosto bastante do filme, gosto de toda a repercussão que ele teve nas premiações, bilheteria e tudo mais, e acho que dos filmes solo de heróis assim, da Marvel, acho que ele é um dos que teve a melhor bilheteria, se não a melhor, não vou lembrar de cabeça agora, mas eu gosto de toda a repercussão que ele teve, mas eu acho ele um filme comum da Marvel, não achei ele isso tudo. Ele é um filme que, se você pega a estrutura dele, quem era acostumado com, já tinha assistido todos os outros, meio que você adivinhava o que ia acontecer no filme. O vilão, apesar de ser muito bom, né, o Michael B. Jordan, de ser um dos vilões mais interessantes que a Marvel já trouxe, é aquele clichê, né, da contraparte ali do Nemesis, né, do herói. Eu tenho o Pantera Negra, então ele vai lutar contra um outro Pantera, contra alguém que tem o mesmo poder que ele. A Marvel faz muito isso na maioria dos filmes, né? Então eu achei meio manjado, assim, o jeito que eles fizeram o filme, mas eu gostei bastante. Eu assisti umas 3 vezes. Então, assim, eu não achei que ele foi inovador, mas gostei de toda a repercussão que ele teve. E achei que ele funcionou muito bem, muito pelo Chadwick e pelo Ryan Coogler, que mandam muito bem. Eu acho que o que funciona muito no primeiro Pantera Negra, tentando sintetizar o que você tá falando, não sei, na verdade é a minha opinião, mas eu acho que a gente pensa muito a mesma coisa. Eu acho o filme muito impressionante em tudo que é externo a ele.
em quem é o diretor, em qual é o elenco, o vilão ter uma motivação política tão forte a ponto de, pré-Thanos, de ele ter um argumento que você entende, não necessariamente que você empatiza ou que você concorda. Eu acho que concordar com Thanos é fascistinha, mas assim, concordar com Killmonger não. Sim. E ele tem muito essa pegada de, gente, tem muita gente que fala, o Killmonger tava certo. E dá pra você meio que dizer isso. Então, assim, ele tem uma motivação política muito bem construída, o elenco é incrível, o elenco ser majoritariamente de atores de pele preta, ele é maravilhoso isso, sabe? E isso não ser, sabe, manjado, forçado em cima da história. Então, tudo que é valor de produção em cima do filme, e ele ter o orçamento que ele tem, ele ter o retorno de bilheteria que ele tem, maravilhoso. Coloca isso de lado ali, né? Põe ali à parte. O filme não te entrega nada de novo em termos de história. Ele é um filme fraco, assim. Ele é um filme solo padrão Marvel. E talvez ele nem seja um dos melhores em termos da história que tá rolando ali. Mas em contexto, eu acho que ele é imbatível. É basicamente isso. E fica difícil fazer isso. É a mesma coisa, né? Basicamente isso. Eu gostei muito de toda a conversa que ele teve, todo o contexto dele. E foi o primeiro herói negro mesmo, assim, da Marvel. Não só da Marvel, né? Se a gente pegar no geral, desde que essa onda de filmes de herói começou, que teve uma relevância mesmo, assim, no mainstream, né? Mas, enfim, acho o filme bom. E Pantera Negra Wakanda Forever, eu gostei do filme. Eu não tenho muitas críticas a fazer a ele, não. Eu acho que é o primeiro filme bom que a Marvel fez desde Vingadores Ultimato. O primeiro filme que eu saí do cinema e falei, porra, voltou pelo menos a qualidade, um filme legal, um filme bom. Porque essa fase 4, Deus me livre. Quanto mais a gente gravou, a gente tem episódios sobre o Thor, a gente tem crítica no Instagram sobre Doutor Estranho, e na época eu gostei de algumas coisas, mas quanto mais eu penso naqueles filmes, eu falo, meu Deus do céu, cara, parece que eles vão piorando. Eles ficam. E séries também, né? WandaVision, que prestou mesmo, né? A Marvel tá numa fase ruim, eu já acompanhei muito, eu já gostei bastante, eu gosto bastante de acompanhar os filmes da Marvel. Nas primeiras fases deles, eu acho que eles vieram como uma coisa inovadora, né? De juntar, de ter esse universo cinematográfico, e depois eles se perderam no meio do caminho, apesar de ter um plano, eles sempre têm um plano e tudo mais, mas eu acho que eles se perderam do que eles vão fazer depois do primeiro plano que eles tinham. E Wakanda Forever, eu acho que ele é um filme mais amarradinho de todos esses. Ele não fica preocupado, apesar de inserir lá a Riri Williams, né? Mas ela funciona dentro do contexto do filme. Eles não ficam tentando fazer, vai aparecer o Nick Fury, vai aparecer o Thor. Eles não ficam fazendo essa brincadeira de estar dentro do universo, tem que fazer várias aparições de todo mundo, não ficam citando o Vingador, não ficam citando a ninguém. Riri Williams é a cota, né? Gente, todo filme da Marvel vai ter que ter um personagem novo pra fazer um cameo pra gente. Eles estão tentando fazer esses novos filmes, todos tentam fazer isso, passar o bastão, né, inserir personagens jovens, novos, pra eles terem muitos anos pra desenvolver esse personagem. Pra economizar dinheiro, né, com o elenco nos próximos filmes. Basicamente. Não, e pra mostrar pra gente que, olha, a gente vai estar fazendo filme até 2040, viu? Essa pessoa aqui, ela tem 18 anos, meu amigo. O Downey Jr. aposentou da Marvel com 55. Vocês estão ferrados com nós. Vai ter Ironheart 40. Que eles esqueceram disso, né? Eles pegaram o Downey Jr. lá com 40 anos pra começar. Chegou 10 anos depois e falou, tem que aposentar o cara agora. Tá custando $1 bi. Vai ser igualzinho Velozes e Furiosos. A gente vai ter, sabe? Vai ter o spin-off da sobrinha da Lupita Nyong'o, sabe? Eu acho que é o primeiro filme que eles acertaram nessa nova fase. Então, como filme, eu acho ele muito amarradinho dentro dele mesmo, dentro do universo de Wakanda, com aquele elenco de Wakanda. Eles não ficam preocupados demais em deixar pontas ali pro futuro da Marvel. Eles focam muito nessa homenagem do Chadwick, e eu gostei do jeito que eles fizeram. Não achei que ficou forçado. O começo mesmo, até o início dos créditos ali, eu acho maravilhoso, acho perfeito. Depois, na história, eu achei que eles tocaram no assunto de forma pontual, não ficou uma coisa que a trama ficou dependendo daquilo. A gente sente a falta do Chadwick, não tem jeito, você sente a falta dele no filme. Ele tinha um peso muito grande. Só que a história não se escora nisso. Beleza, eles resolvem isso de uma forma ali a gente vai falar mais pra frente, eles resolvem isso de uma forma no filme, que já é dito no começo, mas a trama vai pra frente desenvolvendo o elenco. O que eu acho que eles ficam mais perdidos é em termos de protagonismo. Quem que é o protagonista desse filme? Eu acho que até o meio do filme isso não fica muito claro pra onde a trama vai caminhar, quem que a trama vai acompanhar de verdade. Apesar de a gente já ter uma ideia pelos posters, pelos trailers e tudo mais, mas em termos de estrutura eu acho que isso ficou um pouco bagunçado, mas que quando a história engrena mesmo, eles já
definem quem vai ser o protagonista, a história vai pra frente, eles começam a acompanhar, colocar em tela quem a gente realmente tem que acompanhar. Mas, no geral, em termos de estrutura, de direção e de como eles resolveram toda essa problemática que eles tiveram aí pra desenvolver esse filme, eu considero isso um acerto da Marvel em muitos anos. Nossa, eu discordo tanto. Eu acho que esse filme tá tão errado em vários sentidos. Assim, eu acho, em primeiro lugar, ele muito longo, porque ele se dedica a fazer essas homenagens e eu acho que eles deveriam ter resumido a coisa. Tem um problema com o final do filme também, que a cena extra, ela não é uma cena extra, né? Ela deveria ter acabado antes do filme acabar, de verdade, porque era a continuação. Eles não precisavam ter feito aquele corte, mas isso é mero detalhe. O que eu achei chato é que o filme não se decide em qual vai ser o conflito dele até 2h15. Existem vários momentos de personagens indo pra lá e pra cá. Eles saem do lugar, vai pra ONU, volta da ONU, vai pra debaixo da água, volta debaixo da água, vai pra cima, vai pra baixo. E não é passado pra gente em nenhum momento uma sensação de perigo iminente. Não é passado pra gente um conflito real que a personagem tá passando, que as personagens estão passando. Tem uma hora que a Shuri vai pra debaixo do rio meio sequestrada e ela curte o rio e a mãe dela tá lá do outro lado preocupadíssima, quase descabelando, morrendo. Então, assim, tem um descompasso entre o que os personagens vivem na tela e as emoções que esses personagens transmitem pra gente, porque você não fica aflito no filme. É um filme muito contemplativo, assim, ela vai pra debaixo do mar e vai conhecer. Aquela questzinha de pegar a menina é muito... A Marvel deve ter uma caixa cheia de cenas daquela lá. Tipo assim, chega 2 personagens que são diferentes na frente do colégio, da faculdade. Aí tem a menina lá que é toda pra frentex. Aquilo lá, tipo assim, poderia ser o Tom Holland, sabe? Poderia ser o Stark indo atrás do Spider-Man. É igualzinho, é a mesma coisa. Então, assim, parece que não tem nada de muito novo, umas repetições de coisas que a gente já viu em todos os outros filmes da Marvel, com uma mistura de coisas que eu já vi na DC, com um CG que não me convenceu toda hora, não estava convincente 100% do tempo. E eu achei que o filme demora muito para se provar, e quando ele se coloca à prova, quando ele vai explicar as motivações dele, ele tem curtos momentos lá no finalzinho, ele tem curtos momentos em que o vilão enfrenta de verdade a Shuri, em que ele explica as motivações pra ela, em que isso fica evidente, e logo ele se afasta. Aí a gente fica com um bloco de meia hora de tédio e depois mais 10 minutinhos de resolução. Eu achei que o filme ia acabar naquele primeiro ataque deles, sabe? E não acaba. Então eu achei o filme longo, arrastado. Achei que os problemas que aparecem são muito comuns à rotina Marvel, sabe? Achei que muita coisa foi feita no modo automático, muita coisa. E isso me deixou um pouco irritado, porque talvez uma homenagem boa pro Chadwick Boseman seria fazer um filme mais, sabe, com conteúdo. Porque eu senti que... Meu Deus, gente, você tava de mau humor, isso. Não tava, gente, é porque... Você claramente tava meio preguiça, assim. Mas ele é muito... Não, mas vocês concordam comigo que ele é muito longo, né? Ele é um filme muito mais longo do que ele deveria ser. Longo, sim. Longo eu acho que ele é mesmo. Ele tem 2h40, mas eu não senti o peso dessa duração. Eu tô mais com o Lucas, mas eu discordo um pouco Aliás, um pouco não, eu discordo frontalmente de quais partes do filme funcionam e quais não funcionam. Apesar de ter achado o filme... Eu acho o filme o melhor da Marvel na fase 4. Sim, disparado. Gente, Thor é muito melhor. Qual? Desculpa. Thor, Amor e Trovão. Nossa, Thor é horrível. Eu acho esse filme o melhor da fase 4, mas o sarrafo tá bem baixo, né, gente? Sim, muito baixo, o sarrafo da Marvel tá bem baixo. Então, assim, é o melhor filme da fase 4, mas não significa que, nossa, puta, que filme. Eu acho que esse filme vai sendo... Eu tenho a sensação de que ele vai sendo engolido pelo Kevin Feige, sabe? Eu acho que o filme é muito um filme de diretor no começo e ele vira um filme de produtor no final. Com ele certeza. vai se afunilando pra fórmula da Marvel. É isso que isso me incomoda, porque eu acho especialmente o primeiro ato muito bom. Surpreendentemente muito bom.
E eu fiquei assim, será que o Ryan Coogler vai ter coragem de manter esse filme sem protagonista? Ele fica um pouco perdido, sem saber onde é que a história vai alinhar, quem você tem que seguir, qual é o melhor jeito de seguir, fica. Mas a partir do momento que você começa a se acostumar com isso no filme, ele volta atrás. É aí que eu sinto o Kevin Feige engolindo o filme, sabe? Fica aquela coisa de, não invente essa, nós precisamos ter um protagonista. Não vai dar certo sem protagonista. Então eu acho que o filme tava com bastante coragem de se arriscar, de tentar ali no começo. E aí o produtor vai tomando conta, como a Marvel sempre faz. E assim, o filme tava abusando das trilhas sonoras do caralho, assim, as músicas totalmente na pegada africanizada, ou quando tá nos Estados Unidos, escolhe uma coisa bem funk, que toca Red Hot, né? Assim, a trilha tava totalmente original, tava uma pegada muito... Sabe, nem parecia um filme da Marvel no começo. E aí você vai se acostumando com a ideia de, olha, esse filme não vai ter, com todas as letras, não tem mais Pantera Negra. E aí você se acostuma com a ideia, e aí eles voltam atrás. Aí o filme desanda. Porque aí, não, a gente tem um Pantera Negra sim. E o pior de tudo, eles fazem essa sacanagem com a Shuri. A Shuri é quem fala que não vai ter Pantera Negra, e depois a Shuri é quem fala que vai ter. Ainda destrói o personagem que você tá vendo em tela, sabe? Isso me chateou. Quando o filme vai se direcionando a ter um protagonista, ele muda completamente. Ele passa a ter batalhas banais, a trilha sonora deixa de ter a pegada que tinha e vira uma trilha sonora padrão de orquestração na hora da batalha. Eu acho que a gente pode até fazer um pontinho com spoilers depois, igual a gente fez na da semana passada, pra eu reclamar de uma coisinha da batalha final, que é assim, inacreditável. Mas a trilha muda, o jeito de filmar muda, a condução da história muda, ela vai centralizando e ela vai perdendo toda a originalidade que ela tava apresentando no começo. Só que como eu acho o começo muito bom, muito original, muito forte. Um filme americano que vai ter distribuição mundial, que nas primeiras 2 cenas ele tá jogando os Estados Unidos na chincha, sabe? Falando assim, meu brother, vocês são colonizadores, a gente tá cansado de saber como é que vocês lidam, nossos vizinhos todos foram destruídos por vocês, vocês não vão ter acesso a gente, se vocês tiverem acesso aos nossos recursos é o nosso fim. E o filme dá uma pesada nisso, sabe? A gente pode até entrar naquela hipocrisia de, mas é a Disney falando, então de que adianta? Mas ainda assim é uma mensagem legal que tá sendo passada, corajosa. E aí o filme vai perdendo a coragem. Eu acho que esse é o grande problema. E todas as batalhas finais dele e tudo que acontece depois que se redefine quem é o protagonista, aí eu já concordo com o Gusta. Aí já fica tudo muito banal. Antes eu tava gostando bastante. Só perguntar um negócio pra vocês. Vocês foram assistir sem saber que a Shuri seria a Pantera Negra? Sim, eu não sabia nada. Sim, eu não sabia. Nossa, tava no trailer já. Não, eu não vi o trailer. Eu vi o trailer, mas eu vi o trailer, mas eu não reparei, não fiquei prestando atenção, não. Eu não acompanhei muita coisa, não, mas eu vi um trailer só. Eu concordo com você em partes sobre essa questão de o filme ter essa mudança brusca, né? Ele começa ali bem Ryan Coogler, né? Você vê que tem a mão do Ryan Coogler pesando ali mesmo. E, de repente, a mão do Kevin Feige. Mas, só da Shuri falar não tem mais Pantera Negra, eu já falaria naquela cena, ela vai ser a Pantera Negra daqui a pouco. Mas foi tosco, sabe? Foi tosco, porque, assim, o filme... Todo mundo falou antes, no pré, não vai ter outro Pantera Negra, nós não vamos substituir o Chadwick. Então, assim, eu achei que eles fossem ter a coragem de manter isso em alguma medida, sabe? Não passar isso pra Shuri, que é uma personagem... muito sem sal, gente. Vamos combinar. Ela é uma atrizinha muito mais ou ela menos. Não consegue sustentar igual o Chadwick, eu não consigo empatizar com ela. A Corna ainda é anti-vax, gente. Pelo amor de Deus. Como é que você me põe uma pessoa anti-vacina de protagonista de um filme? Você já fica olhando torto pra ela o filme inteiro. E aí, sabe? E ela não tem o carisma, o charme do Chadwick Boseman e a capacidade de levar essa história pra frente daquele jeito. E eles demoram demais pra construir o arco de virada dela. Demoram demais. O filme não parece que vai ser sobre isso e de repente ele vira, de repente ele passa a ser sobre isso. No meio pra frente. Então, assim, eles perdem tempo demais e a virada dela é muito banal, muito banal. Ai, a vingança, não sei o que. Fala sério. Pra mim é o maior problema, porque quando essa virada acontece, eles separam uma parte do filme pra explicar o porquê eles tomaram aquela decisão e quais são as consequências daquilo tudo, né? E tudo em conversas longas, eles precisam parar. Sempre que tem um ataque ali, eles voltam pra trás pra poder explicar alguma coisa. Então, tipo assim, a ação não encaminha pra
pra um final mais apoteótico, assim, uma coisa mais gigantesca, assim. Ela sempre parece que vai acabar e vai refrear de novo e vai voltar. Eu senti que ele falta muito ritmo, é um filme que não tem um ritmo bom. Pra mim, isso mata qualquer filme, porque você fica esperando o conflito do personagem aparecer, e não é só o conflito de quem vai ser o Pantera Negra, gente. Não é isso que eu queria saber. Eram os conflitos, de fato, que iam levar o filme pro final, pro desenvolvimento e pra conclusão dele. Você passa 1h30, 2 horas com contemplação e com um entendimento do contexto geral, sabe? Isso, pra mim, foi me desmotivando bastante com o filme. Não sei se foi mau humor, igual vocês estão falando, mas eu acho que eu tenho o ponto certinho em que o filme começou a descambar pra mim, que é a partir do ponto que a Shuri vira refém, sabe? Quando Exato. até aquela batalha na ponte lá. Daquela batalha na ponte pra frente, aí o filme, pra mim, ele descamba. Mas até ali, ele estava muito bom. A fuga delas daquela garagem é muito boa. Sabe, é muito bem feita. A trilha tá funcionando 100%, tá tudo muito bem montado, tá tudo lindo. A batalha fugiu o nome da Michonne do Walking Dead. A batalha dela com os Avatar lá de baixa geração é muito legal também, sabe? Okoye. Muito bem feitinha, muito boa, da Okoye, exatamente. E a partir daquele momento o filme toma muito protagonismo pra Shuri e o filme vai perdendo a mão. Eu acho que ele tem uns momentos pontuais que eu sinto que acontece muito isso que o Gusto falou, de eles pararem pra explicar mesmo o filme, assim. Eu consigo me lembrar aqui de 2 momentos com o Namor que me incomodaram bastante, assim, que faz isso. Porque, beleza, você tá sendo apresentado a esse novo povo, a esse novo personagem, e eu até entendo que a gente realmente tem que passar um tempo do filme ali entendendo, né? Mas chega um ponto que ele sempre pega um personagem e fala assim, senta aqui, eu vou te explicar. Isso aí me tirou muito, cara, porque o Namor faz isso 2 vezes. No final, depois que acabou o filme, tá indo pros créditos, chega a mina que não abriu a boca o filme inteiro, do povoado dele lá, chega, mas e agora? Não, revoltadíssima com ele, com a atitude que ele tomou. Aí ele, não, senta aqui. Isso, nós vamos fazer assim por causa disso, disso e disso, isso e isso. Mas, meu amigo, não precisa. Não, e ele explicando o mundo dele pra Shuri é igualzinho o The Rock explicando pra Moana. Só faltou ele começar a cantar, sabe? Apareceu, assim, uns painéis, uns negócios assim. Não, e ele vai explicando, e eu, gente, mas você era criança, era recém-nascido. Te contaram essa história com uma riqueza de detalhes, né, pra você repassar pras pessoas. Mas eu gosto do ritmo do filme. Eu ainda sinto muito o filme inteiro. Eu pego ali do ponto que ela é refém, mas exatamente do ponto que ele tá explicando tudo pra Shuri. As motivações dele pra Shuri. Desse ponto em diante, pesa muito a mão do estúdio mesmo no filme. Mas ainda assim, ali no final eu acho que eu ainda tenho um respiro de Ryan Coogler. Eu sinto muito que esse filme é o filme que mais tem a mão do diretor do que... É o filme da Marvel, dessa fase pelo menos, que mais tem a mão do diretor. Você acha? Eu acho que a mão do Sam Raimi tá muito visível também no Doutor Estranho, sabe? Gente... o Sam Raimi tentou salvar, né, aquele roteiro, meu Deus me livre. Eu acho assim, vocês vão me desculpar, mas eu acho Thor, Amor e Trovão o melhor filme dessa fase. Por quê? Nossa, Deus me livre. É um filme debochado, é um filme curto, é um filme que eles sabem o que fazer com aqueles atores, eles sabem a história que eles querem contar, eles contam ela rapidinho, sabe? Ela não é uma história que precisa... Sabe, se delongar. É uma história simples, que passa ali ponto A, ponto B, ponto C, o filme acaba, você sai com dor no maxilar de rir de um bode gritando, e você sai mega satisfeito do cinema. O bode é engraçado. Porque a Marvel, no fim das contas, pegando assim essa coisa que o Scorsese trouxe de fazer a gente se divertir por ser diversão e porque eu vou assistir filme da Marvel, eu não quero mais ter que ficar... Sabe, confabulando, a visão do diretor. E eu já perdi essa esperança, sabe? Eu quero ir para um filme da Marvel e me divertir e sair ali, sabe? Ter uma catarse ali de entretenimento, me divertir, rir, chorar. E eu não quero mais saber, sabe? Mas sabe por que eu discordo de você real nisso aí? Porque a Marvel domina 80% das salas de cinema. Se eles fizerem os filmes todos debochados, despretensiosos e sem história e sem tentar fazer nada diferente, não dá 5 anos, eles não têm mais bilheteria nenhuma. Eu acho que eles têm que fazer esse tipo de coisa, sabe? Eles têm que, esse filme aqui vai se levar um pouco mais a sério. Esse filme aqui vai quebrar a quarta parede, igual o She-Hulk quebra.
esse filme aqui vai ser completamente largado, igual Thor. Esse filme aqui vai tentar ser um pouco terror, igual Sam Raimi. Eu acho que eles têm que fazer isso porque o mercado é todo deles, sabe? Só que pra mim o problema do Wakanda Forever, que é o mesmo problema de todos os outros nessa fase, é que eles tentam até certo ponto. Os caras não têm essa liberdade criativa toda. E aí você sente os filmes e as séries mudando no meio do caminho. E aí não, cara, não precisa disso. Dá pra adaptar a fórmula sem perder a essência, sabe? Esse filme não precisaria ter tido a segunda metade que ele tem pra ele ser um filme da Marvel. Sinceramente, não precisaria. Ele tava caminhando como um grande filme da Marvel. E aí ele vira um mediano filme da Marvel, sabe? Eu acho que esse é o problema. Mas se os caras não atirarem pra outros lados, não tentarem fazer outras coisas, essa indústria desmonta em metade do tempo que ela levou pra construir, sabe? Eles têm o histórico de Pantera Negra ser um filme de Oscar. Eles não vão fazer uma continuação de Pantera Negra debochada como Thor. E tanto é que Thor é uma decisão executiva de ser um dos filmes debochados, né? Thor é o filme mais debochado da Marvel disparado, depois do Ragnarok. Mas, na minha opinião, eu acho que ele ainda segura como o melhor filme. Infelizmente, Doutor Estranho não... A continuação... O problema das continuações aí, né? Mais uma vez, o Doutor Estranho 2 não me convenceu. A Pantera Negra como continuação, para sustentar essa franquia, parece que ainda não segurou, sabe? Eu acho que eles realmente... Talvez seja o problema do protagonismo. Vocês trouxeram aqui pra mim e eu não tinha reparado nisso. Mas talvez a Shuri como protagonista, como ela vai assumindo esse protagonismo pro final do filme, talvez ela que não conseguiu segurar o filme pra mim, né? Então... Tem esse ponto de vista. A Riri Williams, que é a... Como que ela chama? É Dona de Ferro? É Coração de Ferro, né? Coração de Ferro, Ironheart. A Riri Williams, que é a Coração de Ferro, ela tem uma personalidade muito mais fácil de empatizar do que a da Shuri nesse filme. Sim. E não ser engraçada ou não ser engraçada. O T'Challa também não era engraçado, sabe? Ele não era o papel dele ser o engraçadão. Ele era um cara muito sério, muito tradicional e tal, mas você empatizava muito fácil com ele. Nesse filme você empatiza fácil com a Coração de Ferro e você não empatiza fácil com a Shuri por conta de todos esses elementos, sabe? Inclusive extra filme. Falta. E aí você vai virar no meio do caminho, sendo que o filme parecia que não ia pra esse lado, e vai falar, não, vem aqui que é ela mesma, é aqui que você vai seguir, agora nós vamos gastar tempo com ela. Depois de 1h30, nós vamos começar a gastar tempo com ela. Não, e a mãe dela, a rainha, a gente consegue empatizar muito mais fácil com ela, e ela tem uma presença em tela, assim, muito melhor que a Shuri, cara. Mas também, toda né? Toda cena que ela aparece, ela chama atenção. É a Angela Bassett contra a né? Leticia Wright. Não, sinceramente, também é demais, né? É a Jade Picon interpretando com a Fernanda Montenegro lá na... Mas a Okoye é uma personagem que eu achei que ia ter esse destaque. Eu achava que ia ser ela, a Pantera Negra. Eu por algum momento, eu tive essa impressão. Mas eles jamais iam fazer isso, né? Não, o foda da Shuri também, né? Da Leticia Wright, é que você tem a Angela Bassett, você tem a atriz que faz a Okoye, que eu acho ela muito boa também, a Danai Gurira. Gurira, eu acho. Amo. Danai Gurira. E você tem a Lupita Nyong'o também, que, meus amigos, Lupita Nyong'o, nesse filme, toda hora que ela aparece... Então, assim, todos os coadjuvantes, né? A Riri Williams, todos os coadjuvantes são melhores que a protagonista. O problema é esse. Gente, a Lupita aparece na frente, a gente... Ai, a Lupita tá de volta. Ela é belíssima e ela tá assim, sempre quando mostra ela, parece que a fotografia muda, né? Parece que uma coisa mais solar, um flarezinho assim. É encantador ver ela na tela mesmo, porque ela é muito boa atriz, gente. Não tem como, se dá qualquer papel pra essa mulher, ela faz bem feito, é muito bom. Mas eu acho que fora isso, assim, porque só nesse ponto aí dessa visão que vocês têm dos filmes da Marvel, eu concordo com o Gustavo no ponto de que, beleza, eu vou assistir sabendo que é um filme da Marvel e que é entretenimento por entretenimento. Eu não vou esperar mais que isso. Então eu espero que seja pelo menos um filme de ação bom. E eu acho que o Wakanda Forever entrega isso no padrão Marvel e ele consegue ser um pouco diferente ali, mas eu também concordo com o Luiz que eles têm que ter essa diversidade de tentar transitar em outros gêneros, fazer um filme um pouco de terror, uma comédia, um filme mais sério. Uma coisa que eu adorei nesse filme foi que a história consegue se sustentar sem ter que ter muito aquele parar pra piadinha da Marvel. Que tava cada vez mais pesado. Parece que aumentava pra fase 2, fase 3, fase 4, tinha que ter mais piada. Sim.
Não, ele tem pouquíssimas piadas, eu achei E maravilhoso. eles têm os personagens de alívio cômico. Ele tem momentos de alívio cômico que funcionam dentro do filme. Não é aquela coisa que você percebe e fala, não, parei, praça é nossa, depois volta o filme. Não é isso. Eu achei ótimo, tem pouquíssima piada. Você contar, tem umas 4, assim. 2h40 de filme, E tá tem umas tudo 4 no núcleo piadas. da Julia Louis-Dreyfus e do Martin Freeman, né? Que eles fazem lá o Casal. O casal. E é muito legal O casal. porque a Julia Louis-Dreyfus... Porque a Julia é Louis-Dreyfus. Ela é idêntica à Selina Meyer do VIP, nesse papel. Ela é muito igual, porque ela é meio ricona, assim, ela desce dos carros e ela manda nas pessoas. Aí dá uma sensação muito de que ela tá fazendo a vice-presidente no VIP. Vocês gostaram do namoro, da introdução dele no filme, do ator? Eu gosto da ideia. Eu gosto do motivo do flashback. Eu acho muito legal como eles fazem esse paralelo entre Talocan e Wakanda, entre o Namor e enfim, os Pantera Negra, porque é bom sempre reforçar essa ideia, olha, toda essa galera tá fugindo da colonização, e o Wakanda é essa metáfora, né, como seria uma sociedade africana que tivesse sido intocada pela Europa. Talocan também tem essa pegada e é legal isso, só que vai descambando, né, depois que todo o mistério acaba, que fica aquela coisa assim, ai, quem tá fazendo, por que eles estão fazendo isso, como é que ele entra nas defesas, não sei o que. Aí o filme vai dando uma desandada. Só falar uma coisa em cima do que o Gusta falou, da batalha, por exemplo. Eu achei que a batalha que aparece lá, a batalha que vira o motivador da Shuri, ela é muito melhor do que a última. Muito melhor. Muito melhor que a última. Muito disparadamente muito melhor. Nossa, mas Você pensa, parado. gente, Eles lutam em quem cima de foi uma essa ideia? pedrinha. A última que era pra ser a batalha do filme é a pior do filme. É a pior de Exato. todas. É pior, inclusive, do que as do começo lá, da ponte e tal. Não, e aquele uniforme novo lá dos Anjos da Meia-Noite, das guerreiras, meu Deus do céu, que coisa horrorosa aquilo. Eu até pesquisei depois, e é daquele jeito na HQ, mas é muito Uma coisa feio. que me irrita na Marvel também. Toda a produção da Marvel, todas, sem exceção, tem alguma piadinha com o personagem reclamando do nome que ele recebe. E o seu nome vai ser Miss Marvel. Ai, Miss Marvel? Que nome brega. Não, o seu nome vai ser She-Hulk. Nossa, She-Hulk, fala sério, que nome ruim. Aí aqui tem de novo. São os Anjos da Meia-Noite. Nossa, que nome... Pode reparar, gente. Todo filme da Marvel, toda série da Marvel tem uma piadinha com o nome de herói. Sabe, é o recurso mais barato dos recursos mais baratos. E eles sempre fazem. Vai dando canseira. Tá bom, gente, já entendi. Essa é uma das piadas do filme que não encaixa pra mim. Mas tem outras boas, especialmente da Coração de Ferro, sabe? Eu acho muito legal o jeito que ela é desenvolvida até o final do filme. Porque chega no final do filme eles não sabem o que fazer com ela. Em termos de personagem, sabe? Ela fica sem ter rumo, sem ter objetivo, sem ter nada pra fazer ali. Mas vocês acham que o Namor sustenta como vilão? Aquela asinha naquele pé dele, você acha que dá medo. Você acha que... Você acha que ele é... Eu ia falar isso. Gente... Cara, é uma eu piada deixa eu só te esse interromper vilão, já né? antes de você continuar. Não dá, parece que eu tô Eu assistindo gostei Percy muito do Namor, Jackson. gostei da caracterização ali, tal, de geral, né? Sim. Aquele escolar e tal, de como eles fizeram com o povo dele. Mas aquela sunguinha e aquelas asinhas no pé não dá, gente. Não dá. Não dá, mas não dá mesmo, cara. Você não compra. A hora que ele começa a dar a voadinha no pé, você fala, para com isso. Exatamente, é um pouco delicado, né? E aquela sunguinha, o cara mora de fundo do mar, ele tem uma sunguinha da Lupo, verde. Uma outra coisa que me incomoda nesse filme é assim, os caras são invulneráveis quando é necessário e eles podem ser atrasados ou sofrer alguma coisa com bala quando não é necessário. Você consegue ferir eles quando o roteiro precisa, você não consegue ferir eles quando o roteiro precisa. Na própria cena que eu gostei, inclusive, do barco, a mulher dá 90 tiros no cara, ele nem mexe. Aí quando ela tá fugindo pro helicóptero, ela começa a atirar neles, eles começam a cair. Como assim? Como que uma hora funciona, outra hora não funciona? Esse tipo de inconsistênciazinha que casa com o que o Gusto tava falando um pouco sobre preguiça. Acho que o filme tem uns momentos que ele é bem preguiçoso. E, inclusive, eu vou colocar um alerta de spoiler aqui, gente. Pulem alguns minutos se vocês não quiserem saber nada sobre o final do filme. Mas eu preciso falar uma coisa com vocês, tirar do meu peito, preciso compartilhar com todos os ouvintes do Meia Pantufa e com os meus colegas. Os caras descobrem que o Namor não pode ficar perto da água.
eles descobrem que aquela é uma sociedade subaquática que precisa da água para sobreviver. Que os caras são os picas das galáxias porque eles vivem na água. O plano de mestre deles para a última batalha, a armadilha que eles estão pregando pro povo de Talocan é num barco. É num barco no meio do Oceano Atlântico. Assim, porra, mano. Se fosse numa praia, ó, uma praia, vai lá, porque você precisa atrair a galera, não tem como ser muito longe da água, né? Mas é num navio no meio do Oceano Atlântico. Quem foi o gênio estrategista que pensou que esse era o melhor lugar pra se lutar contra monstros da água? Sabe, aquilo me deixou tão indignado, aquilo lá. Eu precisava tirar do peito. Vocês não sentiram isso também, não? Eu fiquei pensando nisso depois. Eu fiquei, tá, beleza. Eles usaram aquilo lá pra atrair eles, até aí me convence. Mas tinha outras formas, né? Ele vai pra, igual você falou, vai pra praia, né? Tinha outras formas de fazer aquilo. E até porque a batalha em si nem fica muito boa, né? Ali naquele lugar. Horrível, mas mal feita. Mal... O resto do plano, né? Que é tipo, na verdade eles... É meio que o roteiro esquece do exército, né? Eles falam assim, não, a gente tem que pegar o Namor. Uhum. Eles esquecem então um exército pra enfrentar que também respira pela água. E meio que o plano faz sentido se for só direcionado pro Namor. Porque depois eles colocam ele numa nave lá, sugam o ar dele e vai embora. Mas pensando no contexto geral ali, das baixas que eles iam ter, do exército... Não, e o tanto que é burro. Tudo no último ato é burro. Aí eles planejam aquilo lá pra secar o Namor, porque o Namor não pode ficar molhado, senão ele fica parecendo que sai da propaganda de perfume, e aí ele ele fica super poderoso, invencível. E aí eles prendem ele num avião que começa a secar ele e não tiram a arma dele. Aí ele pega a arma dele, que ele já tinha, que tava na mão dele, e quebra o avião, que era a armadilha. Como? Sabe, quem pensou nesses planos? Aí você fica assim, que falta faz o Pantera Negra, né? Será que o Chadwick Boseman teria deixado isso escapar desse jeito, assim? Não, isso porque a Shuri é a inteligentona. Ela que é a gênia estrategista do país. Lá no final tem uma... Aproveitando que a gente tá falando de spoiler... Tem uma cena que eles ficam encurraladinhos, assim. Eu acho que tem umas 4 pessoas de Wakanda que sobrevivem. Porque eles mataram todo mundo daquele barco. Porque o fim do filme, a solução da batalha, na verdade, é um acordo de paz, né? Então, na verdade, a história não se resolve pela própria batalha. Eu acho que até um pouco da ideia que eles querem passar, de paz, de união e tal, entre os povos ali que estão... sendo subjugados pelo Império. Tem todo esse subtexto. Que às vezes é um texto mesmo, né? Que eles expõem isso várias vezes no filme. Que não é só um subtexto. Mas... Não é sub. Eu senti que eles tiveram muitas baixas ali em Wakanda, né? Porque eles tiveram as baixas da batalha principal. E aí, quantas pessoas eles colocaram naquele barco pra morrer? Parece que não tem uma sensação também de escala ali, né? Eles iam colocar poucas pessoas pra lutar dentro de um barco com uma população inteira de uma cidade, que é inimiga a eles. Uma cidade subaquática. Vamos botar aqui 50 pessoas num barco pra lutar contra uma sociedade subaquática. É um plano Apesar genial. de que pra não... Foi algum não ministro do detonar Bolsonaro 100%. que planejou essa estratégia aí de Com batalha. certeza. Ministro de batalhas que ele ia criar. Astronauta Marcos Pontes que pensou nessa estratégia. Exato. Pra, assim, não malhar essa cena completa, eu gosto de como eles fazem alguns enquadramentos. Eles aproveitam o barco pra poder filmar as coisas de um jeito diferente. Isso eu gostei. Eles fazem umas batalhas com a câmera virada no plano oposto pra poder dar a sensação de que eles estão no chão, mas na verdade eles estão na vertical, lutando assim, subindo no barco. Eu gostei de alguns momentos, sabe? Principalmente a chegada dos Avatar lá no barco. Mas tirando... E é muito mal... Esses vilões desse filme é muito mal posicionado no tempo, né? Porque vai lançar Avatar agora e a temática de Avatar toda... E Avatar, a temática toda é debaixo do mar. E aí eles lançam um filme da Marvel, que é também blockbuster, gigantesco, com esses vilões que são muito parecidos com Avatares, de verdade. Não é uma crítica boba que a gente tá fazendo, é real. É péssimo, uma coisa, porque assim, é uma coisa passa mal o trailer de posicionada Avatar antes do filme, gente. Então, exato. sabe? Não precisava dele ser azul pra começo de conversa. Foi uma escolha muito, não sei se burra, talvez burra, mas ingênua
no mínimo ingênua. Nós vamos lançar a Pantera Negra, vai sair muito perto de Avatar, e nós vamos fazer vilões da água que são azuis, e tipo, azul claros. Ou seja, eles realmente parecem um Avatar de baixo orçamento, sabe? É isso que é triste, assim, na visão. E aí daqui 2 semanas a gente vai estar lá no cinema. Mas sabe qual é o problema, eu acho? Esse filme ele foi adiado, né? Primeiro que ele era pra ser mais distante de Avatar, era pra ele ter vindo antes. E eu acho que eles já tinham começado as filmagens e tudo mais. O maior problema deles é que eles tinham que tentar se diferenciar o máximo possível de Aquaman. E eu sinto muito isso, cara. Que, vamos colocar a galera azul, vamos colocar eles com um visual mais tribal, mais indígena. Vamos fazer o CGI um pouco diferente, vamos tomar umas decisões diferentes aqui quando a gente estiver debaixo da água. Eu sinto que eles estão tentando se diferenciar, apesar de alguns momentos ficar bem parecido. Eu sinto que eles tentam se diferenciar o máximo possível de Aquaman. Eu acho que essa decisão deve ter vindo daí, né? Mas, dada a data que o filme estreou, realmente, não foi Não, muito e bom, vai não. ser um baile, né? Porque mesmo que Avatar seja ruim na história, o que possivelmente vai ser, se a gente já vê o trailer e a gente, sabe, no trailer você já vê que, ó, isso aqui tá melhor do que o outro Avatar. Pra você ter uma ideia. O CG de Avatar, pelo trailer, você já fica bobo, besta de ver, assim. Sim, sim. Mas apesar de eu não achar a última batalha do filme muito boa, assim, eu acho que as cenas, na verdade, assim, com algumas decisões, a decisão de cenário principalmente, e comparada com as outras batalhas que o filme tem, sendo que essa aqui era pra ser o clímax, né, era pra ser a grande batalha do filme, eu acho que ela fica um pouco atrás. Mas, no geral, as cenas de ação eu acho muito bem feitas, muito bem filmadas, muito bem coreografadas, todas. Não Aqui gosto no da filme. última, mas Todas. gosto de todas as outras, assim. Eu gosto da movimentação do Namor também, sabe? Apesar do pezinho lá de deus grego, eu gosto muito da movimentação dele. Acho a movimentação dele muito boa, ela inspira muito Sim. perigo. Você sente que aquele cara é, sabe, muito perigoso. Só do jeito que ele se movimenta, do jeito que a coreografia dele foi feita, você sente muito peso ali nele, o que até atrapalha um pouco da preguiça que você sente do restante, sabe? E aí você tem uma batalha que não foi muito bem pensada, que não tá muito boa de escala, e a direção decide ficar intercalando ela com a batalha da Pantera Negra com o Namor. Você tem um soco dela no Namor sim, e eu você acho que tem foi uma decisão uma muito boa. lançada da Okoye num Avatar de baixo orçamento lá. E então, assim, eles acabaram cortando o efeito de tudo que estava acontecendo ali. Especialmente porque a invasão de Talocan em Wakanda tinha sido muito boa visualmente, né? Tava acontecendo coisa pra Muito caralho e tal, tava bem melhor. Cara, pois é, eu gostei do Namor. Eu acho que algumas decisões estéticas aí, né? A asinha no pé, a sunguinha ali não combinam muito. Toda hora que aparece em tela meio que tira a gente um pouco do personagem e não leva ele tanto a sério, né? Mas quando ele tá em batalha e quando ele pra falar mesmo, eu gostei do ator. Eu joguei Namor no Google. Se você for ver na HQ, não tem meio que nada a ver, né, com o Namor, mas eu gostei muito dele, da decisão que eles tomaram, de como retratar o Namor. Acho que ele tem uma postura ameaçadora, assim, porque esse filme tinha esse desafio, né, de, depois do Michael B. Jordan ali, que é um vilão um dos melhores vilões da Marvel, você tinha um desafio de ter, no mínimo, um oponente nesse filme aí que fosse à altura, né. Melhor eu acho que não é também. E eu acho que ele tem essa postura, né? Ele é ameaçador quando precisa ser. Inclusive, mais um spoiler aqui, eles tomaram a decisão que eu gostei nesse filme, que eu não esperava. Acho que foi a única coisa que realmente me surpreendeu nesse filme em termos de narrativa, que foi a morte da rainha, né? Da Ramonda. Eu Porque já tinha se a gente for sacado. parar pra pensar em... Sinceramente, Eu acho eu já que não, tinha porque sacado. eu não tinha sacado, não. Eu não sabia também. Pra mim foi surpreendente. Eu falei, Eu não mataram a sabia, véia. não. Que a Shuri ia Ferrou. ser Pantera desde a primeira cena, né? Eu acho que era manjado, mas... Sim. A rainha não, porque eu achei que a Marvel não ia ter coragem de fazer isso agora, tentando reestruturar esse elenco de Wakanda, e ela sendo uma personagem de muito peso. Achei que eles poderiam até matar ela, mais pra frente. E não achei que eles iam, porque o Namor é um personagem que está sendo introduzido agora, meio anti-herói, né? Ele é o vilão desse filme, mas ele é meio anti-herói. E eles estão introduzindo ele pra usar ele mais na frente. Eu não achei que eles iam colocar ele pra matar alguém tão importante assim pra heroína do filme, né? E isso é uma decisão de roteiro que eles tomaram, assim, que eu gostei. Que deu um peso narrativo pra história, eu achei. Pesou bem na escolha dela depois, né? No final. Era muito importante pro arco dela que isso tivesse acontecido desse jeito. Ainda que eu não goste muito de como o final se estrutura, era a única coisa que poderia fazer ela realmente fazer a decisão que ela toma no fim do filme realmente ter algum peso, né?
Só a perda de uma pessoa tão próxima, né? Não que a pessoa que sobrou. Então, vamos... Só pelo tom que a gente teve no episódio hoje, eu acho que é melhor eu começar as pantufas pelo Lucas hoje. Fazer uma breve variação. Lucas, quais são as pantufas que você dá pra Wakanda Forever? Eu vou de 7 pantufas hoje. Cara, eu gostei bastante do filme. As críticas que eu tenho em relação ao filme são coisas bem pontuais, assim, estéticas ali no namoro, algumas decisões de roteiro que a gente vê que são aquele padrão automático da Marvel, tentando manter a história ali naquela mesma fórmula deles. E é uma coisa que a gente já espera, pelo menos. Acho que todos nós aqui vamos assistir um filme da Marvel, a gente já espera isso, mas a gente sempre torce pra ser pelo menos uma coisa um pouco diferente, né? Tá na hora, né, de sair um. Eles estão transitando em gêneros diferentes, estão tentando mostrar que eles fazem coisas diferentes, principalmente nas séries, mas não tá funcionando nessa fase 4. E eles vão ter que tomar decisões narrativas diferentes, não só de estilo, não só de gênero. Mas, fora isso, eu acho que o filme ele é muito bem estruturado, eu sinto muito a mão do Ryan Coogler aqui. Sinto que é um dos filmes dos poucos filmes da Marvel que você consegue sentir o trabalho do diretor. O Chadwick Boseman faz falta nesse filme, mas eu gostei do jeito que eles resolveram, porque era pra ele ser o protagonista do filme e tudo mais. E eu gostei de como eles resolveram isso na história, em relação ao T'Challa. E gostei das homenagens. O primeiro ato, até ali a abertura dos créditos da Marvel, eu arrepiei. E eu acho que eles levam isso muito a sério. É um filme que respeita muito a memória dele e que segue em frente. Fala, beleza, nós vamos tomar essa decisão narrativa, a gente vai fazer nossa homenagem a ele, ele fez parte da nossa história, mas o filme vai seguir em frente. E eu sinto que o filme consegue, porque o Gusta discorda, né, mas eu não sinto que eles ficam tocando no nome do T'Challa o filme inteiro. Você vê a Shuri sofrendo pela perda dele e tudo mais, que é razoável, né, pro filme, mas eu sinto que eles conseguem desenvolver os arcos dos personagens que eles propõem. Mesmo tendo essa falta de protagonismo até o meio do filme, o que eu acho que, ao mesmo tempo que parece ser parece que o filme tá um pouco perdido, ainda é uma vantagem, porque deixa o filme bem interessante. Quando ele se propõe a trabalhar o arco do Namor e da Shuri, eu acho que eles mandam muito bem. Eles conseguem estruturar o arco deles direitinho e amarrar até o final ali, sem ter que... o que vai ser o universo da Marvel e aparições, e sem ter nada disso. E é um filme bem fechado, em Wakanda mesmo, naquele elenco, naquele mundo. Então eu vou de 7 pantufas. Gostei, achei um filme ok, estruturado, melhor filme da fase 4, apesar do sarrafo estar bem baixo, mas eu gostei de ser um acerto da Marvel, de sair do cinema e falar, um filme bom da Marvel, parece que voltei pra fase 3 da Marvel aqui, e... Nem precisou de e bode, isso, fazia né? tempo que eu não sentia assim. Sem precisar ficar querendo me fazer piada boba o tempo inteiro. Se no Pantera Negra 3 eles matarem a Shuri de Covid, a gente volta a sentir peso, seriedade Coitada. na história. Meu Deus! Gusta, pantufas. Então, eu vou de 6 pantufas. Eu Bateu não acho... que bateu, vai dar 6 pantufas? Vai passar lá. pano agora. Medo do cancelamento chama Eu isso. não acho que... Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem um diretor e um elenco muito bom. Foram coisas que eu não falei aqui, porque eu acho que vocês me puxaram pra parte mais mal-humorada, né? Como se eu não tivesse direito de falar o que eu quisesse. Mas quando alguém não gosta aqui, a gente vai logo bate de frente. Terceirizando a minha culpa. Mas assim, eu acho que a gente tem uma direção e um elenco excelentes nesse filme. A condução desses atores e de como eles estão em tela é sempre muito convincente. Eu acho que aquela história, apesar de eu ter os meus desacordos com o ritmo, com a passagem de tempo, com a falta de conflito, que pra mim no filme isso é um terror, mas ao mesmo tempo a construção de universo é muito assegurada. Você consegue se manter na história, você assistiu Pantera Negra 2018, você vem ver Wakanda Forever em 2022 e você sente que você tá com uma continuação de uma história, de um universo, nada foi quebrado, todos os valores e todas as sensações e o luto das pessoas são respeitados e levados a sério, tudo tá se encaminhando pra história ir pra frente, sabe? Você não em nenhum momento desrespeitou aquela história. Aí vem os meus problemas. Você não desrespeitou, mas você não soube contar ela. Você estruturou ela de uma forma errada.
Então, pra mim, como e a ordem que as coisas aparecem na tela são muito confusas. Muitas vezes você não tem a noção de causa e efeito. Então, o que mais me irritou foi a Shuri ter sido sequestrada e ao invés dela estar sofrendo, sendo torturada, ela tava lá de boa, conhecendo a cidade, vivona, e a mãe dela super preocupada lá do outro lado. Eu sei que tem essa coisa assim, elas estão deslocadas, né? Elas estão, tipo, elas não sabem das informações umas das outras, mas pro espectador fica uma coisa muito óbvia, assim, uma coisa muito boba. E aí ela move mundos e fundos lá pra ir atrás da menina. Eu sei que isso não é o mais relevante de tudo, porque... Não, mas faz sentido isso que você tá falando, porque são cenas muito casadas. Ela tá lá passeando, igualzinho Procurando Nemo, e a mãe dela tá dando esporro na Okoye. Então é assim... Exatamente. Sendo que quando você tá assistindo, você fica assim, a general aqui não merece sofrer o que ela tá sofrendo, porque a Shuri tá passeando lá na cidade. Isso. Então, assim, realmente é um problema. Eu sinto que esses descompassos entre o espectador e a história me afetaram muito. Então, chegou uma hora que, eu tô dentro do universo, eu tô ouvindo essa história ser contada do jeito que eles imaginavam que é o certo, mas eu não tô gostando, sabe? Parece que eles não estão prendendo o espectador na tela. Isso pode ter sido muito uma experiência pessoal minha, né, com o filme e com a indústria da Marvel. Todo mundo já sabe, o Luiz já fez o disclaimer falando que eu sou o menos fãzinho da Marvel, né, os dois aqui que estão comigo são... Não pode ter filme da Marvel que eles já estão ansiosos já pra assistir. Sai a lista. Menos. Bem menos. Tá, mas enfim, vou fingir que eu acredito. Mas é isso, assim, esse descompasso entre o universo que está sendo criado e como a história foi contada, pra mim é o que mais me irrita e o que mais me fez cair de pantufa. E eu acho sim que, por mais que esse luto seja respeitado, ele é um pouco over. Em vários momentos eles usam aquilo como a única e real motivação, sendo que existem outros pontos do filme que dá pra eles costurarem e amarrarem mais, sabe? Tipo assim, todos os momentos que a Shuri tem alguma coisa pra resolver, volta essa história do irmão dela. E ela tem as outras coisas apresentadas no filme. Ela tem o problema internacional que ela tem com as grandes nações, ela tem o problema do vilão que apareceu na porta dela, ela tem, sabe... Então, essa questão do luto pra mim ficou um pouco demais. E ela é o sanduíche do filme, né? Ela tá no começo, que eu achei belíssimo, sem tirar nem pôr. Eu não reclamo daquele começo, ele é muito bom mesmo. Mas ali no final também volta com esse assunto, volta com essa... E eu achei um pouco barato. Então, isso que me irritou. E isso não é o motivo de cair pra, sei lá, 3 pantufas, mas a gente fica aí bem na média. Eu vou dar 7 pantufas também. Eu acho que se o filme tivesse ido inteiro no tom que ele tava na primeira hora dele, ele seria um filme nota 9. Mas não é isso que acontece. A gente erra quem espera demais da Marvel, né? Quem vai esperando grandes coisas é que se lasca. Você tem sempre um teto que você vai chegar nesses filmes da Marvel. É sempre assim. É igual a gente esperar... Vamos acabar com o teto da Marvel. É igual, vamos fazer uma PEC pra furar o teto da Marvel. A gente tem que... entender que é o mesmo conceito ali de Velozes e Furiosos, né? Você não vai chamar um físico para avaliar a qualidade de Velozes e Furiosos. Não é, né? Não é assim que funciona. A gente avalia de acordo com o que os caras querem apresentar. Então eu acho que o filme vai muito bem quando ele começa e ele desanda quando ele acaba, o que é muito parecido com WandaVision, por exemplo, que é... Conte a sua história de maneira bem original, mas aqui no fundo volta pra cá, puxa pra trás que a gente precisa do raio azul, a gente precisa da bruxaria, do superpoder, senão não dá certo. E o filme tem isso, é muito curioso, porque 2 semanas depois de a gente falar de Não Se Preocupe Querida, eu consigo traçar vários paralelos entre esse filme e Não Se Preocupe Querida. Ele é um filme que funciona muito bem no começo, e ele tem um terceiro ato, pra mim, desastroso. Terceiro ato muito fraco, mal pensado, mal estruturado, mal justificado, com a motivação muito ruim, joga todo o encargo pra Shuri que ela não teve durante o filme inteiro e ela não dá conta de segurar. Ela é o Harry Styles desse filme. Então, assim, tem o problema de descambar. Nossa, o filme descamba mesmo. Até em termos de atuação, coitada. Então, assim, o filme dá uma descambada feia no terceiro ato porque ele
perde a coragem, como tudo da Marvel perde a coragem. Eu imagino que, sei lá, a produção chega, os chefões, os executivos chegam no meio das gravações, ou no meio da estruturação do storyboard, ou no meio da estruturação do roteiro, o que quer que seja, e fala, não, eu preciso disso, disso e disso no filme. Eu acho que o filme até consegue conter um pouco isso, sabe? Não teve nenhum cameo de gente famosa, nem nada. Teve a introdução de uma personagem, mas a personagem é adolescente, sabe? Não é, ai meu Deus, traz aqui a Capitã Britânia, que é igual tem no do Doutor Estranho, por exemplo, sabe? Então, o filme, eu acho que isso deve ter a ver também com um diretor que fez de tudo pra dar uma segurada. Falar, ó, eu vou pôr as coisas que vocês querem aqui, mas deixa eu pôr do meu jeito, deixa eu adequar aqui na minha história e tal. Eu acho que ele ganha muitos pontos por causa disso, porque ele tenta fugir o máximo que dá da marvelização, mas chega na parte mais importante do filme e ele não consegue. E eu acho a última batalha do filme muito estúpida pra eu defendê-la. Eu não consigo defendê-la em nenhum aspecto. Mesmo que ela seja bonitinha em alguns momentos, eu acho a ideia tão burra, a estratégia tão burra que não dá, sabe? Ninguém faria isso, sabe? Não foi um plano inteligente. E acaba prejudicando. Então, como o filme é muito desigual, eu acho que 7, porque ele é o melhor dessa fase pra mim, mas ele é o melhor de uma fase particularmente ruim da Marvel. Então, dava pra ter conseguido mais, né? Acho que como resumo, eu acho ele melhor do que o anterior. Eu acho ele melhor do que o primeiro Pantera Negra. Em termos de história e de execução também. E de o que dá certo, o que não dá, dele ser bonito ou não, da trilha sonora principalmente. Gostei muito da trilha sonora. Então eu acho que tem alguns aspectos que fazem ele melhor do que o primeiro. 7 pantufas. Eu saí do cinema com uma sensação melhor, assim. Pelo que eu me lembro, eu saí do cinema achando que eu gostei mais desse do que de quando eu vi o outro também. E só uma coisa que eu gostei de ter Pantera Negra, de ter uma nova Pantera Negra, porque quem assiste Choque de Cultura sabe, filme do Pantera Negra sem Pantera Negra é golpe. É golpe. É golpe, com certeza. E aí, pessoal, já assistiram Pantera Negra Wakanda Forever? Gostaram? Ou ainda não assistiram, mas ficaram curiosos? Vem trocar uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. Produção e edição de Luiz Leão. Gente, o que vocês acharam da cena pós-crédito? Vocês acharam que foi legal, assim? Valeu a pena? Vocês gostaram daquela descoberta, daquele personagem novo? Cara, eu gostei da cena pós-crédito, mas ela é mal colocada, né? Porque ela dava pra ser parte do filme. Tipo, o que acontece na cena, pra mim, ok, beleza. Eu até esperava que eles fossem colocar isso no meio do filme, alguma coisa do tipo, né? De ter um filho, né, do T'Challa. Eu falei, eles vão jogar essa, a Marvel vai mandar essa no meio do filme. Não, aí terminou, eu falei, não teve, foi só a irmã dele mesmo, e ela já saiu do reino e vai tocar a vida dela. E aí aparece ali, tcharam! Exatamente. Como decisão narrativa eu gosto, acho que pro futuro dos filmes do Pantera Negra pode ser uma coisa até interessante, né, de ser trabalhada, mas a cena é mal colocada. Aquilo lá tinha que ter sido parte do filme. A gente sabe que a Marvel tem que ter uma cena pós-crédito, então, tá, pelo menos essa foi Será boa. que eles não quiseram colocar a cena... Então, eu fiquei... Esse hermético que eles fizeram com o filme, de fechar bastante e não colocar personagens secundários e essas participações especiais, me deu a impressão de que foi proposital. Eles precisavam fazer uma cena pós-crédito, mas eles não queriam fazer uma cena pós-crédito que, sabe, que vinculasse a outra coisa, que desse um gancho Exatamente. externo da Marvel, sabe, pra outro Concordo, filme. Então gente. eu tive a sensação de que foi uma coisa assim, a gente precisa ter uma cena pós-crédito, mas que seja
do nosso universo e que fecha a nossa história. Não fez sentido ser uma cena pós-crédito. Eu acho que poderia ter abrido um precedente e ter feito o primeiro filme da Marvel sem cena pós-crédito. Eu acho que ia ficar belíssimo, porque aí era um filme de luto, um filme de homenagem. Eu acho que ia ser a deixa pra não ter cena pós-crédito. Mas eles decidiram Mas ter... e a cena em si? Não, a cena, eu acho ela muito bem fotografada, eu acho uma cena muito bonita, diferente, assim, do que são as cenas geralmente da Marvel, as cenas pós-créditos da Marvel. Esteticamente ela é muito legal, meio gold, assim, essa coisa dela se revelando, porque também tem a Lupita, né? Toda vez que ela tá, essa estética Brilha. está Lupita presente. apareceu, já é cena boa. E já. é legal ter uma revelação nova, né? Eu achei interessante, assim, não... Mas assim, eu não sei qual o impacto que isso vai trazer de fato, porque a gente tem um novo Pantera Negra, né? Então, eles vão usar esse personagem a favor deles. Com certeza, né? Não se fala nas coisas sem se utilizar. Mas eu achei promissor, mas eu tenho um pouco de medo pra onde vai. Porque eles já acabaram de estabelecer a Shuri. Será que eles estão pensando em demitir ela? Então, Eles estão com medo dela morrer de Covid, tô falando. Isso me preocupa um pouco. Ai, vocês estão tão bonzinhos nessa, agora eu que vou assumir o papel do Gusta. Eu detestei. É de novo uma cena que funciona melhor por contexto do que em si. Eu acho muito tosco tirar um filho do nada. Eu com relações fraternais no cinema, vocês sabem, né? Me brota um filho do nada. É muito tosco, acho muito... Mas beleza, filho um brota, aqui assim, do pra nada, gente, viu? Mas, sabe? gente, mas Não, acontece. não gostei mesmo. Acho uma solução novelesquíssima, assim. Pouco. Já o Gusta tava falando de emoção barata, é uma puta de uma emoção barata. Joga um filho ali. Ainda se fosse assim, é o filho do Chadwick Boseman, você vai, porra, nossa, e pegou fundo, mas nem é. Então, assim, mas por que ela funciona no contexto? Porque Toussaint é um revolucionário haitiano. O Haiti foi o único país da América Latina que conquistou a sua independência por meio de uma revolução popular por conta da situação desgraçada da escravidão e da exploração lá. E o Toussaint foi um dos principais líderes dessa revolução haitiana. O Haiti foi um dos primeiros países da América Latina a conquistar a sua independência. Então, assim, tem um significado enorme eles estarem no Haiti e colocar uma criança chamada Toussaint, porque é o filme fazendo aceno à revolução, à libertação negra e esse tipo de coisa. Isso é muito legal, muito legal. Coisas. Muito legal no contexto. Informação. Então, beleza, bom ter a cena pra ter esse contexto. Mas um filho tirado do nada. Sinceramente, não. Acaba sendo parecido com o que rola lá na Mulher Rei. Beleza, é filha, minha filha perdida. Não dá, né? Mas tudo bem, vocês dois gostaram, um não gostou, fechou a conta. Tchau, gente.